Bom, eu tive que reiniciar a gravação, então volto a falar. Hoje a gente vai dar continuidade à correção dos exercícios de farmacologia. São os exercícios que eu passei para vocês antes de sairmos de férias. Na terça-feira eu corrigi metade desses exercícios e hoje eu vou continuar corrigindo para que a gente finalize essa correção, certo? Esse é o nosso último encontro e espero conhecê-los mais para frente, quando a gente tiver condições de voltar para a escola, para a sala de aula. Eu faço questão de ir até a escola uma tarde para conhecê-los, para conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Mas hoje é o nosso último encontro, nossa disciplina encerra hoje. Amanhã as notas já estarão todas lá no sistema, ou mais tardar semana que vem, e aí vocês poderão ver a nota final, a avaliação, a nota que vocês ficaram na avaliação final, tá bom? Então, dando continuidade, hoje a gente vai corrigir a partir do exercício 5 de penicilina cristalina. O exercício 5, ele fala o seguinte: prescrição médica, penicilina cristalina, 500 mil unidades, via endovenosa, de 4 em 4 horas. A apresentação que a gente tem desse medicamento é de penicilina cristalina, 5 milhões de unidades. Quantos ml devo administrar? Então, ele quer saber desse frasco, quanto que a gente vai aspirar para ter a dose prescrita pelo médico, que são 500 mil unidades, certo? Para que a gente faça no nosso paciente, tá? Bom, então eu vou colocar aqui no quadro o probleminha para a gente começar a desenvolver, tá bom? Deixa eu ver. Bom, então, para a gente recordar, nós temos dois tipos de apresentação utilizada no mercado de penicilina cristalina. O frasco de 10 milhões de unidades e o frasco de 5 milhões de unidades. E por que é importante a gente sempre reforçar essa informação? Porque no frasco de 5 milhões de unidades, eu tenho uma quantidade de pó, que depois de diluída vai aumentar ainda mais esse volume líquido. E no frasco de 10 milhões, eu tenho ainda um pouco mais de pó, que também depois de diluído vai aumentar esse volume total líquido dentro do frasco. E o frasco, cabe dentro do frasco, ele suporta até 10 ml de líquido ali dentro. Então, por isso que a gente sempre tem que reforçar com quantos ml de água destilada a gente vai utilizar para diluir essa medicação. Como é um frasco de 5 milhões de unidades, frasco de 5 milhões de unidades, eu vou sempre diluir com 8 ml de água destilada. Por quê? Depois que eu introduzir 8 ml de água destilada e misturar esse frasco, aquele pó vai se dissolver e vai acrescentar mais 2 ml no volume total. Então, vai dar um total de 10 ml. Tá? Por isso que a gente sempre faz a continha para 10 ml. Apesar de colocar só 8 ml de água destilada, a gente sempre vai fazer a conta para 10, porque eu vou ter mais 2 ml de acréscimo por aquele pó que foi diluído. Então, a gente sempre começa pela informação que a gente tem. O médico quer 500 mil unidades. E vocês foram lá na farmácia buscar a penicilina cristalina e o moço da farmácia, ele deu para vocês um frasquinho que está escrito lá. Aquele frasquinho é de penicilina cristalina, com um total de 5 milhões de unidades. Vamos montar a regrinha de 3, então? A gente começa pelo que a gente tem. O que eu tenho? Eu tenho 5 milhões em 10 ml. O médico quer 500 mil unidades. Eu vou ter em X. Tá? Montei aqui a minha regrinha de 3. Então, eu comecei pelo que eu tenho. Olha, eu tenho um frasco de 5 milhões, que depois que eu coloquei os 8 ml de água destilada, com mais 2 ml do pó, me deu um total de 10 ml. E o médico quer 500 mil unidades. Lembra, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Eu vou resolver aqui, como que a gente resolve? A gente resolve multiplicando em cruz.
Então, vai ficar 5 milhões, X, que é igual 500 mil vezes 10, vão dar 5 milhões. O X tem que ficar sozinho, o número está com ele, passa para o outro lado do sinal de igual, passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X, que é igual a 5 milhões, dividido por 5 milhões. Certo? Eu vou... Deixa eu só aceitar aqui os colegas de vocês. Aceitar. Bom, então agora eu montei, fiz a multiplicação, eu posso simplificar. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem a mesma quantidade de zeros no numerador e no denominador, a gente pode cortar para simplificar. Então, eu vou simplificar tudo, vou cortar. Vai ficar dividido por 5. Dividido por 5 dá 1. 1 ml. Ou seja, para eu administrar a dose prescrita pelo médico, que são 500 mil unidades de penicilina cristalina via endovenosa, eu vou ter que diluir esse frasco aqui com 8 ml de água destilada, mexer, dissolver aquele pozinho, vou ter um total de 10 ml, e desses 10 ml eu vou aspirar 1 ml para daí então eu preparar essa medicação para administrar via endovenosa no meu paciente. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o exercício 5. Tudo ok por aqui? Posso passar para o próximo? Posso? Vou apagar, tá? Próximo, pessoal, número 6. Prescrição médica, penicilina cristalina, 450 mil unidades, via endovenosa, a cada 4 horas. E a gente tem a apresentação de penicilina cristalina de 5 milhões de unidades. Quantos ml devo administrar? A mesma coisa. 5 milhões de unidades, eu vou sempre utilizar para diluir essa penicilina cristalina 8 ml de água destilada. Mas eu vou ter depois um total dentro desse frasquinho de 10 ml. Serão 8 ml da água destilada que eu injetei, mais 2 ml do pó. Depois de diluído, acrescentou esse volume de 2 ml. Então, eu vou começar sempre pelo que eu tenho. Vou lá, prescrição médica. Ele quer 4... não é 4 milhões e 500 mil unidades, meninas. Unidades, tá? Vamos começar pelo que a gente tem. Eu tenho um frasco de 5 milhões, um volume de 10 ml. 4 milhões e 500 mil unidades, eu vou ter em X. Então, aqui eu coloquei na primeira linha a informação que eu tenho. O que eu tenho de informação? Eu tenho um frasco de penicilina cristalina de 5 milhões, e depois de diluído com 8 ml de água destilada, foi para um volume de 10 ml, né? 8 ml mais 2 do pó. E aqui é o que o médico quer. Ele quer 4 milhões. 4 milhões e 500 mil unidades, certo? Quantos ml eu vou ter que pegar desse frasco de penicilina que eu diluí para ter essa dose que o médico quer? Montei a regrinha de 3, agora eu vou multiplicar em cruz e já vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Sem interrupção, para depois explicar no final o probleminha.
fiz? Eu peguei a informação que eu tinha, né, o frasco de 5 milhões para 10 ml, porque depois vai ter um volume total de 10 ml nele. O que o médico quer, a prescrição médica, montei a regrinha de 3. Montei a regrinha de 3, multipliquei em cruz e descobri que o X vai ser igual a 9 ml. Ou seja, desse frasquinho de penicilina cristalina de 5 milhões de unidades, após diluído, já lá dentro dele, com volume total de 10 ml, eu vou ter que aspirar, né, tirar desse frasquinho um volume de 9 ml para ter a dose de 4 milhões e 500 mil unidades para administrar, então, no meu cliente, certo? Posso passar para o próximo? Dá um joinha aí para mim. Tudo bem? Posso passar? Vou para o número 7, tá, pessoal?